Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui da Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma honra, uma alegria pastorear este lugar, estar à frente e chegar aí até a internet, a tua casa, teu trabalho, ou através do WhatsApp. A gente lança esse áudio através do grupo do WhatsApp. Tema dessa mensagem, fala para quem está do lado, uma fé aprovada, irmão. Uma fé aprovada. Deus está aprovando, bem isso, a nossa fé. E o subtema, eu sempre gosto de trabalhar com o subtema, Evangelho é se alegrar em meio às tribulações. É difícil isso, hein, pastor Júlio? É difícil, irmãos. Vamos lá então na leitura, você está de casa aí pelo Face, que Deus abençoe ricamente. Vamos lá, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente adota aqui aos domingos à noite. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vamos parar por aí. Não fecha Pedro não, porque a gente volta a lê-lo, tá? Se você tiver com a Bíblia de papel, marca aí, que a gente vai fazer um estudo no capítulo 1 de 1 Pedro hoje, tá bom? Você de casa aí que está com a Bíblia de papel, não fecha também não. Irmãos, vamos rapidamente para o contexto. Eu sempre gosto de dividir o sermão em duas partes. A primeira parte é apenas, eu sempre brinco, né? Que é a cereja do bolo. A cereja do bolo, ela não é que ela não serve para nada. Ela embeleza, deixa bonito tudo, mas tem gente até que não gosta, não é assim? E aí eu deixo a segunda parte, que é um contexto prático, que aí sim a gente vai aplicar essa mensagem de Pedro na nossa vida hoje. Então vamos lá, primeira parte, um contexto teológico. Por quê? Porque eu sinto que é preciso que a gente, quando lê um texto, pelo menos nós temos que fazer algumas perguntas para o texto da Bíblia. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? E onde escreveu? Isso chama exegese, né, na teologia. E, Júlio, por que a gente precisa saber isso? Isso vai fazer diferença na minha vida espiritual? Logicamente que na vida espiritual não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença na nossa interpretação do texto. Então pode ser que você leia um determinado trecho bíblico na tua casa, aí chega no domingo o pastor prega e você fala, nossa, mas não era nada daquilo que eu estava imaginando. Por quê? Porque é preciso que nós entendamos o contexto teológico daquela passagem. Que nem nós aqui pegamos apenas um único versículo. E, logicamente, irmãos, para eu trazer essa mensagem, para eu trazer esse sermão, foi preciso eu estudar praticamente o livro de 1 Pedro inteiro e 2 Pedro. Não dá para eu falar apenas um versículo, você está entendendo? A Bíblia é complexa. Mas é lógico, eu condensei apenas no versículo 7, por quê? Porque senão ia ficar muita delonga, né? Aqui não é um estudo bíblico, não é uma escola bíblica dominical, não é um estudo, apenas um culto dominical, onde a gente vai se alimentar. Então eu gosto de trazer algumas curiosidades. Vamos lá, vamos dar uma pincelada básica e simples nesse texto de Pedro. Nós já estudamos esta carta, esta epístola anteriormente, nós já estudamos, mas vamos recordar um pouquinho. Eu sempre gosto de citar o Adam Clarke. Quem foi Adam Clarke? O Adam Clarke, ele foi um teólogo inglês, metodista, e o Adam Clarke, ele tem assim uma visão muito legal nos comentários dele. Ele tem um comentário bíblico, né, sobre cada versículo da Bíblia. O Adam Clarke tem um comentário específico, ele tem um estudo específico para cada versículo da Bíblia. E o Adam Clarke, ele diz o seguinte aqui para a gente. Ele diz que Pedro significa pedra, né? Petros. E ele era um pescador, cujo pai era chamado de Jonas. Alguns acreditam também que era chamado João, pai de Pedro. E que nesse momento que ele foi chamado por Jesus, o pai já era falecido. Então Pedro e André já não tinham mais pai nesse momento. Inclusive André, né, o Adam Clarke explica, era irmão de Pedro. E até hoje os teólogos não têm
Pedro era o mais velho ou se André era o mais velho. Só que vocês lembram, né, irmãos? A gente, quando estuda a Bíblia, nós estamos falando de um período onde sempre o mais velho, o primogênito, ele tinha um pouco mais de, como eu posso dizer, de exclusividade, né? Assim. Então a maioria massiva dos teólogos creem que Pedro era, de fato, o irmão mais velho. E Pedro, quando a gente começa a estudar São Pedro, nós vemos que Pedro é de fato uma figura controversa. Ele é uma figura preponderante, importante para o Evangelho, mas ele é uma figura controversa. Pedro foi o primeiro apóstolo a levar o Evangelho aos gentios. Preste atenção nisso, isso é importante. Pedro foi o primeiro apóstolo a levar o Evangelho aos gentios. Lembra lá em Atos, na casa de Cornélio? O apóstolo, ele sempre à frente, né? Pedro era uma pessoa que estava sempre à frente do pensamento de todo mundo. Enquanto todo mundo estava pensando uma coisa, o Pedrão já estava lá na frente. É aquele cara que é sanguíneo, aquele cara que é rápido, que é ágil. Pedro, olha que legal, eu elenquei algumas coisinhas que a gente pode ver como negativo, mas também como qualidades. Aí é você que vai definir. Pedro, ele não aceitou, quando Jesus anunciou a sua morte, Pedro não aceitou a anunciação de sua morte. Pedro falou, não, mas o Senhor não precisa morrer não, Jesus. Pedro não estava entendendo o negócio, né? Pedro não aceitou o lava-pés. Lá no livro de João, quando você vê a passagem de Jesus, na sua última semana em Jerusalém, antes da sua crucificação, na semana da sua paixão, né, da sua passione, quando Jesus faz o lava-pés, Pedro foi o primeiro a recusar. Pedro chegou ao Pedrão e falou assim, não, vai lavar meu pé não, eu não mereço que o Senhor toque nem no meu pé. Jesus, Pedro, se não lavar não tem parte comigo. Não, Senhor, eu não quero que lave só os pés, eu quero que lave o corpo inteiro. Você vê como que ele é exagerado? Pedro é aquele cara exagerado. Aí Jesus fala, não, Pedrão, é só o pé. Você está vendo como que Pedro é aquele irmãozinho que ele é afoito, igual na igreja. Não, pastor, vamos, é assim, pastor, é aqui, né? Calma, calma. Pedro foi aquele que desembanhou a espada e cortou a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Olha lá, Pedrão já querendo defender Jesus, né? Você acha que Jesus precisava de defesa? Jesus não precisava. Jesus falou, guarda a tua bainha, põe a espada na tua bainha. Não precisa disso, Pedrão. E Pedro, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da vida de Pedro. Ele foi aquele que negou Jesus 3 vezes na noite do seu interrogatório, da sua perseguição e na conclusão, né, que chegou à sua execução, que foi a crucificação. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas é interessante que ele era um dos únicos que estava na praça, né? Você vê que coisa? Os outros tudo fugiram com medo, se esconderam. Pedrão foi um dos poucos que teve coragem de ir lá na praça, enquanto Cristo era interrogado, depois enquanto ele era sabatinado, e depois no momento em que ele era, né, penalizado ali, com as penas romanas antes da crucificação. Pedro foi um dos únicos que estava na praça. Então todo mundo gosta de criticar Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas os outros não tiveram coragem de ir lá ver. Por isso que eu falo que Pedro pode ser isso, tanto um defeito, como uma qualidade. Eu não sei, aí é você que vai imaginar o que você acha de São Pedro. Eu prefiro sempre ver qualidades nas coisas, sabe? Eu prefiro sempre ver o lado bom das coisas. Será que eu teria tido coragem de ir lá na praça ver Jesus? Será que eu ia me esconder bem longe? Como muitos dos outros apóstolos fizeram. Estavam ó, correram, foram bem longe. Então Pedro, quando você lê a carta de Pedro, lembra que antes da crucificação, Pedro era uma figura controversa. Mas que nos ensina muito. Sabe o que Pedro nos ensina? Pedro é um dos maiores exemplos bíblicos sobre o poder transformador do Evangelho. De um cara que era afoito, nervoso, falta de paciência, já era o primeiro de, não, Senhor, já vamos fazer a fogueira, já vamos, não sei. Era o primeiro. E aí nós vemos que depois da crucificação, após a descida do Espírito Santo, a transformação de um novo Pedro. Passa a surgir uma nova figura de um homem
que levaria esse evangelho, prosseguiria com essa mensagem junto com os seus demais conservos apóstolos. Mas vamos lá. Pedro, para quem não sabe ou não se lembra, foi um dos apóstolos martirizados. Lembra sempre disso, hein? Dos 12 apóstolos, só João que se livrou do martírio, hein? Pedro foi martirizado durante a perseguição do rei Nero. Nero foi sanguinário em Roma, foi um dos piores imperadores que teve. Para o cristianismo foi terrível. E em 64 depois de Cristo, eles conseguem capturar Pedro em Jerusalém, e lá em Roma, perdão. E em Roma, Pedro é martirizado, ele é executado e também com a mesma pena de Jesus, crucificado. Só que olha que interessante, Pedro achava que ele não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Ele pede, faz um favor, me crucifica de cabeça para baixo. Aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ponta cabeça. O Albert Barnes, que é um outro teólogo, agora um teólogo presbiteriano, ele também explica que essa primeira carta, para quem ela é endereçada, né? Ela foi endereçada, lembra, a gente já estudou, aos cristãos da Ásia Menor. O que seria? A região da Capadócia, da Galácia, da Bitínia. E alguns teólogos ainda acreditam que Pedro também endereçou a todos os gentios, né, que se identificavam com o cristianismo. Essa carta de 1 Pedro era também para eles. Até hoje, nenhum teólogo sabe ao certo onde Pedro estava quando ele escreveu essa carta, mas acredito que Pedro estava num lugar chamado Babilônia, porque ele mesmo cita na carta: saudações aqui da parte da Babilônia. Aí qual que é o problema, pastor Júlio? O problema é que nesse momento o Império Babilônico já não existia mais. Então aí tem conjecturas, né? Os teólogos eles começam a fazer hipóteses. Essa Babilônia poderia ser Jerusalém, poderia ser Roma, que é uma das, vamos assim dizer, das teorias mais aceitas, ou também, olha que interessante, eu estava estudando isso hoje à tarde, Babilônia também poderia referir-se ao Eufrates. Há uma teoria de que Pedro, nesse momento, ele estava no Egito, próximo à cidade de Cairo, hoje chamada Cairo, não tem uma cidade? A gente começa a ver o National Geographic lá, o Discovery Channel, né? Alguns teólogos acreditam que nesse momento Pedro estava próximo a Cairo, quando ele escreve essa carta. E por último teólogo, para a gente já encerrar, o John Gill, um teólogo batista, ele explica que Pedro escrevera essa carta, talvez, entre 44, mais ou menos, depois de Cristo, a 45. Mas aí o John Gill vira e fala, mas tem outros teólogos que falam que foi em 64, no ano em que ele foi morto. Então, não tem bem um consenso, mas de uma coisa certa, ele não escreveu depois de 64, porque ele já estava martirizado. E aqui no capítulo 1, Pedro começa trazendo uma saudação para o povo de Deus, e dizendo que nós fomos escolhidos para um propósito de Deus. Preste atenção, irmãos. Você e eu, você da internet, não dorme não, benção. Nós fomos escolhidos por um propósito. Pedro aqui no capítulo 1 também fala do novo nascimento. Se você ainda não teve um novo nascimento, você precisa de um novo nascimento. E Pedro faz referências teológicas nessa carta, justamente para animar. A carta de Pedro é uma carta de ânimo, viu? O apóstolo Pedro, ele é visto como o apóstolo da esperança. Pedro, ele traz ânimo, ele traz força justamente à perseguição. Por isso que alguns acreditam que tenha sido o ano 64, porque começou provavelmente em 63, 62, a perseguição dos cristãos, e especialmente no ano de 64, Nero, muito forte a opressão, e aí por isso que eles acreditam que Pedro escrevera esta carta para dar força para o pessoal, porque não era fácil. Ser crente hoje é fácil. Ser cristão hoje é tranquilo, irmãos, principalmente nós aqui no Brasil. Mas você imagine em Roma nesse momento. E um ponto especial que Pedro aborda é o seguinte: não esqueça, igreja, olha o que Pedro está ensinando para mim e para você. Ele dá a ênfase de que a nossa esperança está guardada nos céus, aonde que não perde o seu valor. Como que Jesus fala? Jesus até cita: onde a traça e a ferrugem não corrói, não é isso? Aonde não pode estragar, aonde não pode ser destruída.
Então não se esqueça, Pedro está citando aqui no capítulo 1, a nossa esperança é guardada nos céus. E aí Pedro dá uma injeção de ânimo, de esperança aos cristãos, dizendo o seguinte, no verso 6, para nos alegrarmos, ainda que em meio às provações. Mas, pastor Júlio, eu vim aqui receber uma palavra, o senhor vem falar que é para eu me alegrar no meio da minha tribulação. Você vem falar para mim que é para eu me alegrar no meio de uma tempestade que eu estou passando na minha vida. É isso mesmo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Que alegrem-se por isso. Por quê? Pela esperança que é Cristo. Se alegrem. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações. Agora vamos estudar mais para frente. Mas Pedro está dizendo para mim e para você, se alegre. Pois o motivo da nossa alegria é justamente o fato de que Cristo está guardando nos céus a nossa maior esperança, que é a nossa salvação. Ela ninguém pode tirar. Problema financeiro algum pode tirar a tua salvação. Problema pessoal algum pode tirar a tua salvação. Doença alguma pode tirar a tua salvação. Qualquer que for o mal que você esteja enfrentando, pode tirar a tua salvação. Essa é a nossa maior esperança. Mas até aqui foi só uma pincelada do livro de Pedro. Entendeu mais ou menos então? Então Pedro talvez estava em Roma ou Egito, ano 44, vamos assim dizer. Pedro escreve para os cristãos da Ásia Menor, região da Bitínia, da Galácia, e Pedro dá esperança para aquele que busca no Senhor. Mas vamos lá agora a gente vai entrar na mensagem. Vamos para um contexto prático? Vamos lá. Vamos aplicar esse texto de São Pedro, trazendo ele para os dias de hoje, fazer uma releitura desse texto de Pedro. E eu quero falar com vocês 3 coisas que o Senhor quer deixar no nosso coração. Vamos lá? E eu gostaria que a gente repetisse ela. Sabe porque é bom ficar gravando, sabe? Fala para quem está do lado. Não é por acaso. Mas fala com fé, hein, meu irmão? Não tem dó, não. Irmãozinho, não é por acaso, não, meu irmãozinho. Aleluia! Você é da internet? Não é por acaso que você está me assistindo agora. Não é por acaso. Esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar. O segundo ponto que nós vamos abordar adiante. Esse aqui é pra gente agora, hein? Vença a tua tristeza. Fala para quem está. Vença a tua tristeza, irmã. Quem não passa por aflições, irmãos, e muitas delas acabam causando-nos tristeza. E por último, o terceiro item que nós vamos abordar, e vai ser rápido, a gente já vai acabar. Olha lá, hein? A tua fé está sendo provada. Irmãozinho, nós estamos na provação. Não tem uma música até faleceu já, né? A provação dele já daquele irmãozinho que falava assim, vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. Não tem uma música? E ele tem razão, irmãos. Muitas vezes nós vamos passando pela prova e nós temos que dar glória a Deus. Vamos lá, primeiro ponto. Não é por acaso. Sabe, irmãos, nós temos que aprender uma coisa no mundo espiritual. Grave isso. Depois você pode entrar no YouTube. Essa semana a gente já vai disponibilizar esse sermão no YouTube. Assista de novo no YouTube. Nada é por acaso. No mundo espiritual, tudo tem o seu propósito. Pedro está dizendo para nós aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos abrir rapidinho? Só vou ler o início dele. Verso 2. Na Nova Tradução. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. 1 Pedro 1, 2. Foram escolhidos
por um propósito de Deus. Quem tiver Almeida Revista atualizada, eleitos, olha lá, hein? Segundo a presciência de Deus. Queridos, obrigado, viu, irmã? Se atrapalhar o nenenzinho, a gente não liga a luz não, tá? Atrapalha não, tá? A gente quer fazer o melhor pro nenenzinho, tá? Se qualquer coisa ninar aí, você fala que a irmãzinha não abre a luz não, tá bom? Queridos, nós não podemos nos esquecer que nós somos seres espirituais. Sabe? Por estarmos aqui na terra, por estarmos aqui encarnados, essa carnalidade que a gente vive acaba gerando em nós o foco dos olhos carnais. Ué, Júlio, eu não estou entendendo, calma. Eu estou fazendo uma assertiva muito importante. Nós somos seres espirituais. Nós temos que entender que precisamos viver numa atmosfera espiritual. Você fala, mas Júlio, é difícil, hein? Não é fácil. Ninguém falou que era fácil seguir Jesus, irmãos. É fácil ser crente, mas seguir Jesus não é fácil, não. Seguir Jesus não é fácil. Temos que procurar viver uma atmosfera espiritual. Por quê? Essa assertiva é importante. Porque tudo tem um propósito. Deus é um Deus de propósitos. Ah, Júlio, querido, minha querida, seja coisa ruim, seja coisa boa. Não importa, nós precisamos encontrar o significado nas situações da nossa vida. Seja bom, seja ruim. Ah, Júlio, eu estou passando uma fase difícil, você não sabe o meu sofrimento. Meu querido, minha querida, eu posso até não entender, porque eu não estou na tua pele, eu não estou passando. Talvez você da internet está passando talvez a maior tribulação da tua vida, eu não sei. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, mas procure enxergar com os olhos espirituais. Sabe, procure a entender com a visão espiritual que nós somos. Não esqueça, irmãos, somos seres espirituais. Lembra que a Bíblia nos ensina? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E muitas vezes, por estarmos aqui na terra, por estarmos às vezes, não que estamos afastados do Pai, mas como a gente não procura estar na presença dele todo momento, o que acontece? Essa atmosfera de adoração, de espiritualidade que a gente tem aqui durante o culto, ela vai se perdendo durante a semana. Vixe, é só chegar em casa, a primeira coisa que der um pontapé na quininha com o pé lá, pronto, já saiu do Espírito. Irmãos, eu sou ser humano, irmão, não tem diferença entre eu e vocês, não. As pessoas hoje em dia, elas fazem da figura pastoral um ser mítico. Sabe o que é mítico? Mítico é algo mitológico, é algo que não existe. Meu irmão, o pastor também erra, peca e comete erros como toda pessoa qualquer. Então eu sei como que é. Chega na segunda-feira, já vem aquele problema, você já esqueceu, falou, Senhor Jesus. Sabe? Mas não perca essa atmosfera espiritual. Isso é importante. Por isso que Jesus, Paulo nos ensina, orai sem cessar. Era para a gente estar conectado com Ele, com o Espírito Santo, todo momento, sabe, irmãos? Porque somos seres espirituais. A gente que não lembra disso. Porque a gente fica olhando com os olhos carnais. E seja a situação boa ou seja a situação ruim, todas elas têm um propósito. Por favor, não estou dizendo que é Deus que mandou. Mas eu estou dizendo que em todas elas existe um propósito. Sempre tem um motivo, sempre há uma razão, sempre há um porquê. A gente pode estar agora em lágrimas, a gente pode estar agora doendo, sentindo a dor, mas eu tenho algo para falar para a igreja de Cristo Jesus. Deus não perde o controle de nada. Conclusão desse primeiro ponto, já estamos encerrando o primeiro ponto. Se você está passando um momento feliz, dá glória a Deus. Mas, se você está passando uma fase conturbada, difícil, desafiadora, também dê glória a Deus. Júlio, é fácil para você. Júlio, não é fácil para mim.
Vocês também não sabem o que eu passo, não. Lembra que nós falamos domingo passado? Quem lembra? Quem lembrar vai ganhar uma pedrinha na coroa na glória. Ô, já tô brincando, irmãos, é brincadeira. Agora ele pega esse pedacinho da internet, corta e põe lá, né? O pastor falou que eu vou ganhar. Quem lembra que nós falamos domingo passado? Cadê os irmãos que vieram domingo passado? Vou fazer a chamada, hein? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30. Então, irmãos, ainda que seja bom, ainda que seja ruim, existe um propósito para cada coisa. Segundo ponto, vamos lá. Vamos adiante. Agora vem a melhor parte. Vença a tua tristeza. Se é um momento ruim, vença esse momento ruim. Se é um momento difícil, alegre-se, não tem outro jeito. Pedro está nos dando uma importante informação aqui para nós. Pedro está nos ensinando que nós passamos sim por tristeza. Esse negócio de falar que crente é alegre todo dia do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, é mentira. Se tem alguém vivendo isso, ó, cuidado, está vendendo coisa errada aí. Não tem, irmãos. Vai ter dia que vai ter dificuldade, vai ter dia que vai ter choro, vai ter dia que vai ter pranto. Exatamente. O Instagram vende, bem dito, doutor. O Instagram vende uma sociedade. Tanto é que por isso estamos tão doentes, né? Porque a gente começa a ver o cidadão lá falando, nossa, mas aquela família é tão bonita, né? Aí vocês viram aquela família que postava lá não sei o quê, e de repente no dia seguinte, acabou? Então, agora está aquele bafafado aquilo, né? Não estou falando se é certo ou errado, por favor, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje nós vivemos um momento em que parece que todo mundo está tão alegre, mas na verdade por dentro. Então, meu querido, Pedro, vamos abrir 1 Pedro 1,6. Eu quero que você leia esse texto. Porque isso aqui, pode acender, né? Está acordado, né? Achei que estava dormindo. Olha o que Pedro nos ensina. Pedro 1,6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Isso aqui, irmãos, é para você que às vezes está chorando e você fala assim, eu não posso porque eu sou cristão, eu tenho que estar feliz todo dia, eu tenho que sorrir todo dia. Não, peraí, não é bem isso não, irmãos. Vai ter o dia que a gente tem que prantear. Vai ter o dia que você vai ter que vencer os teus desafios. Não tem outra alternativa. Olha o que Pedro está dizendo. Alegrem-se por isso. É o que eu acabei de ler, né? Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Eu gostaria que você pudesse grifar aí, ó, por algum tempo. Por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Você está entendendo, irmão? Pedro está sendo claro, Pedro está sendo, muito transparente. As muitas provas, os muitos desafios, pode sim trazer a tristeza, pode sim nos desanimar na caminhada. Muito embora, precisamos compreender, irmãos, que isso tem que ser passageiro. Fala para quem está do lado, a tristeza não pode ficar. Está entendendo, irmãos? Pedro está dizendo para a gente, olha, sim, há um momento da dor, do pranto, do choro, da decepção, da tristeza, da amargura. E você pode ver que tem inúmeras passagens bíblicas de homens bíblicos, de homens de Deus que se deparam com esse tipo de sentimento. Mas Pedro também está nos ensinando uma coisa, tem que ser passageiro. Você vai ter um momento de se entristecer, vai ter um momento de se lamentar, mas Pedro está dizendo, por um breve momento. Pedro nos conclama, na verdade, a buscarmos a alegria, que é justamente o que? Onde eu vou buscar? Em Cristo, a nossa maior esperança, que está nos céus. Por isso a conclusão desse segundo ponto, já estou encerrando. Sabe, irmãos, existe o momento da solidão, existe o momento da dor, do choro, mas busque em Jesus força, esperança, alegria.
Cristo, Ele vai fazer tudo isso permanecer na vida da gente. Aleluia. Será que não é o momento agora de você erguer a tua cabeça? E por último, terceiro item, por último, mas não menos importante, sua fé está sendo provada. Meus irmãos. Vamos abrir rapidamente no verso 7. A gente está fazendo uma sequência. Olha o que Pedro nos ensina. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Olha lá, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então Pedro já começa ensinando, irmãos, a provação, ela vem demonstrar quem de fato tem fé. Se a pessoa acha só que tem fé, ou se ela realmente tem fé. Se é de verdade. E aí Pedro ele faz uma simbologia para a gente a respeito de um material muito raro e importante e caríssimo, chamado ouro. Olha o que Pedro fala. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Vamos parar por aí. Irmãos, você pode dizer, mas pastor Júlio, eu não estou entendendo o que significa isso. Eu não estou conseguindo compreender o que eu estou passando agora, pastor. Queridos, Pedro está dando a dica. Por isso que eu tenho uma frase comigo e ela é verdadeira. A Bíblia, ela tem quase tudo. Ela não tem todas as respostas. Não, ela não tem. Mas ela tem quase tudo. Daquilo que nós precisamos aqui na terra para a gente poder viver em harmonia com o Senhor. Pedro está ensinando que as provações, os desafios, as adversidades, as tempestades, elas também servem para provar a nossa fé. Se a nossa fé é de fato verdadeira. E Pedro, ele usa uma analogia, com uma figura do ourives. Eu lembro que eu conhecia quando eu era mais moço, na igreja havia um irmão que era ourives naquele tempo, e eu cheguei a visitar lá e eu vi como que trabalha com metal. Gente, é interessante isso. Você já viu assim, derretendo o metal, e às vezes ele até separa as ligas, dependendo do produto químico que ele joga, o metal se separa um do outro. É impressionante. E aí Pedro faz esse contraste com o ouro. Por que ele usa o ouro? Porque o ouro não é um dos metais mais preciosos que existe. Sim, o ouro é caro. E aí ele faz um contraste entre o ouro e a nossa fé. A nossa fé é um negócio precioso, irmão. Vale mais do que ouro. A nossa fé, irmão, se nós soubéssemos o bem precioso que nós carregamos conosco, que é a nossa fé, por isso que você tem que nutrir a tua fé. Você é da internet, você está entendendo a importância dessa atmosfera espiritual que eu lá no início comecei? É a fé, irmãos. Não deixa o fogo se extinguir. O que ele fala? Não extinguis o espírito. Sabe por quê? Porque a fé é imprescindível. E o ourives, ele separa o ouro como? Ele aquece. Ele derrete o material e aí ele coloca algumas substâncias que separam o ouro daquele material. Agora veja bem, olha que lindo que Pedro faz. Pedro faz um contraste, um contraponto entre o ouro, que é um metal tão raro e precioso, com a nossa fé. E ele diz assim, olha, se o ouro precisa passar pelo fogo para ser provado, quanto mais a nossa fé. A desperdício. Sim, conforme ele vai ficando mais e mais firme o ouro. É verdade, doutor. Tem isso aí também, Do ouro vai ficando mais endurecido. Então, meu querido, aprenda com Pedro. A nossa fé, muitas vezes, ela está sendo apurada. A nossa fé, muitas vezes, ela está sendo separada. Quando você pega um metal desse, aqui tem muitos outros, não é só ouro, tem outros componentes.
zinco, tanta outra coisa que deve ter aqui, bronze, sei lá. Quando a nossa fé está passando por essas provações, está sendo separada, testada, firmada, Deus quer confirmar o valor da sua e da minha fé. E o mais interessante de tudo isso, impressionante, é que no final, isso vai render louvor, glória e honra. Não foi no início do louvor que eu disse? Louvor, glória e honra. Você está entendendo o que eu disse, irmãos? Que quando a tua fé vai sendo testada, quando a nossa fé vai sendo aprovada, ela vai sendo apurada, ela vai sendo separada, tem uma consequência no final disso. Louvor, honra e glória. E que ao final da prova, meus irmãos, que ao terminar o teu desafio, você pode falar, mas Júlio, eu já estou no 28º nono desafio esse ano, irmãos, é assim mesmo, irmão? Você está no 29º, eu devo estar no 26º, mas estamos juntos. Quando termina a prova, quando a gente encerra um desafio, quando finda a tempestade, vem sempre a bonança. Oh, aleluia. Por isso eu termino dizendo, tão somente confie. Tão somente acredite. Não desista. Tenha esperança. Porque nada é por acaso. Porque Cristo quer te ajudar a vencer a tua tristeza, o teu desânimo, a tua amargura. E por último, a sua fé, ao ser provada e aprovada, te traz consequências de louvor, honra e glória. Uma fé aprovada, evangelho, é alegrar-se, ainda que em meio às tribulações. Eu quero nesse momento agradecer você, meu querido e minha querida, que está ouvindo até agora, que ficou aí com a gente. E se essa mensagem, se esse áudio foi positivo, foi legal na tua vida, por favor, eu faço um desafio. Compartilha esse áudio do WhatsApp, ou esse vídeo do YouTube, ou esse link do Facebook. Compartilhe para alguém. De repente, uma pessoa que está precisando tanto de uma palavra de ânimo, de força, de fé, pode ter a história dela mudada através do Evangelho de Jesus. E eu já deixo aqui um convite a vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, esquina com a rua Pedro Amaral, e praticamente um quarteirão e meio da Santa Casa. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.